Olá, pessoal. Meu nome é Pablo Batista, eu sou professor de Biologia da Rede Futuro VIP e hoje a gente vai estar falando acerca da permeabilidade seletiva. Nós vimos que a membrana ela possui essa propriedade, essa capacidade de permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona e controla a entrada e saída de substâncias dentro da célula. A membrana ela é responsável por escolher quem entra e quem sai da célula. Pelo fato dela escolher, controlar quem entra e quem sai da célula, ela é considerada semi-permeável. Por quê? Porque ela não é qualquer substância, não é qualquer molécula que vai ter acesso, entrada dentro da célula. Ela vai ser selecionada pela membrana. Beleza? Vamos lá, gente. Primeiro, entender isso. Concentração de soluções. O que é uma solução? Uma solução é a junção do soluto mais o solvente, sendo que o soluto é uma substância a ser dissolvida e o solvente é uma substância que dissolve o soluto. Beleza? Segundo a concentração de solutos numa solução, na verdade, na concentração de solutos e solventes numa solução, essa solução ela vai ser classificada em hipertônica quando eu tiver muito soluto, uma concentração maior de solutos, beleza? Hipotônica, uma solução com menor concentração de solutos, mais solvente, menos soluto, beleza? Isotônica é a mesma concentração de solutos e solventes. Iso significa igual, ou seja, a mesma concentração de solutos e solventes. Vamos dar um exemplo. Você vai fazer um Nescau. O Nescau é o soluto, o seu leite é o solvente, certo? Que vai dissolver esse Nescau. Se você coloca muito Nescau, vai chegar um momento que esse Nescau ele passa a coloração do leite, fica muito escura e além de ser muito escura, ele não vai ser dissolvido totalmente e vai começar a se acumular no fundo do copo. Por quê? Porque essa solução é uma solução hipertônica. A concentração de soluto é muito maior do que a concentração de solvente, no sentido de que o solvente chega a um ponto que não consegue dissolver aquela quantidade de soluto que tem ali, aquela quantidade toda de soluto que tem ali. Então fica uma solução hipertônica. Por que as pessoas às vezes salgam a comida e você não consegue comer? Porque aquela solução ali, aquela comida está cheia de sal. Se ela está cheia de sal, significa dizer que ela está hipertônica. Muito soluto, alta concentração de sal. Ninguém consegue comer, beleza? Hipotônica, pouca concentração de soluto. Hiper, muita concentração de soluto. Isotônica, concentração igual de soluto e solvente, beleza? Numa solução hipotônica, uma observação, a gente vai ter pouco soluto, uma maior quantidade de solvente, beleza? Os transportes. Se a membrana ela é responsável pela permeabilidade seletiva, ou seja, ela controla a entrada e saída de substâncias dentro da célula, ela vai ser responsável por transportar essas substâncias para dentro da célula e para fora da célula, beleza? Esse transporte ele pode ser passivo, ativo ou em bloco. Passivo, a célula não gasta nenhuma energia em realizar esse transporte. Ativo, ocorre gasto de energia. A célula tem que gastar ATP, gastar energia para realizar esse transporte. E em bloco é quando a célula precisa englobar essa partícula, essa molécula maior, para realizar esse transporte. Esse englobamento dessas partículas, essas partículas podem ser líquidas ou sólidas, beleza? Vamos lá, gradiente de concentração. Vamos entender o que é gradiente de concentração. Aqui, na primeira opção, onde eu estou passando o meu mouse, eu vejo que eu tenho uma alta quantidade de soluto. O soluto é
são essas bolinhas vermelhas. Do outro lado, eu tenho uma solução hipotônica. Por quê? Tem uma maior quantidade de solvente e uma pouca quantidade de soluto. Beleza? E aqui no meio eu tenho uma membrana semipermeável. O que vai acontecer? Esse soluto, a tendência que esse soluto tenha é passar desse meio hipertônico em direção ao meio hipotônico. Ele saindo do meio hipertônico para o meio hipotônico, até eles adquirirem o equilíbrio, a solução ficar isotônica. Beleza? Então, quando a gente fala de gradiente de concentração, o gradiente de concentração vai ser sempre da região mais concentrada para a região menos concentrada. Beleza? Mais concentrada para o menos concentrado. Vamos dar um exemplo prático no nosso dia a dia. Você está num ponto de ônibus atrasado para o seu trabalho de manhã para a sua escola. Você está indo para a escola, tem prova, e você está esperando o ônibus e nada do ônibus vir para você pegar ele. Aí vem o ônibus, só que ele está muito lotado, está hiper cheio, tem muita gente. A gente fala que esse ônibus é uma solução hipertônica, porque está com muita gente dentro dele. Está hiper cheio, beleza? Aí você, antes de você entrar, quando você está quase entrando nesse ônibus lotado, você vê que está vindo um ônibus da mesma linha, só que vazio, sem quase ninguém. O que você faz? Você sai correndo e vai para esse ônibus mais vazio. As pessoas que estão nesse ônibus cheio, o que elas fazem? Elas viram que está o ônibus vazio, elas saem do ônibus cheio e vão para o ônibus mais vazio. Isso é gradiente de concentração. Quando sai do meio mais concentrado, do meio hipertônico, e vai em direção ao meio hipotônico, menos concentrado. Beleza? Então vamos lá. Primeiro transporte passivo que a gente vai ver, a difusão simples. Ela ocorre a favor do gradiente de concentração. Se ocorre a favor, significa dizer que vai do meio da região mais concentrada, hipertônica, em direção à região menos concentrada, hipotônica. Beleza? Não tem gasto de energia. É o exemplo da entrada de gás do gás oxigênio dentro da célula. Vai do meio extracelular, que é hipertônico, que tem uma maior concentração de oxigênio, para o meio hipotônico, que é a região intracelular. Assim também é a saída do gás carbônico da célula. A célula, com o seu metabolismo, ela produz mais gás carbônico. Ou seja, ela fica hipertônica, tem uma maior concentração de gás carbônico que o meio extracelular. Então, esse gás carbônico sai da célula e vai para o meio extracelular por difusão simples, beleza? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, beleza? Difusão facilitada vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, a favor do gradiente de concentração, não possui gasto energético. O que vai acontecer é que na difusão facilitada ela vai ter o auxílio de uma proteína. A proteína vai ajudar essa substância, essa molécula a ser transportada, né? A membrana vai ter uma proteína que vai realizar esse transporte. Como exemplo de difusão facilitada, a gente tem o exemplo da glicose. Ela entra na célula através da difusão facilitada com o auxílio da proteína GLUT. A GLUT pega essa glicose do meio extracelular e transporta ela para o meio intracelular por difusão facilitada, beleza? Osmose. Osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quando eu falo de osmose, o que eu tenho que pensar é em água. O principal solvente que forma o nosso corpo é a água. Então, a água, quando a água passa do meio menos concentrado, do meio hipotônico para o meio hipertônico, mais concentrado, é chamado de osmose. Vamos ver o exemplo aqui nessa imagem.
Aqui a gente tem esse lado A, onde eu estou com a minha setinha, e o lado B, certo? A, B, A, B. A gente vê que o lado A é o lado onde está hipotônico, porque tem a pouca concentração de soluto e tem muito solvente, certo? E o lado B é a solução hipertônica, ela é mais concentrada, tem a presença maior de solutos, tem mais soluto que o lado A. O que vai acontecer? A água, o solvente que está do lado A, do meio hipotônico, vai passar para o meio hipertônico, beleza? Hipo para o meio hipertônico. Ou seja, o lado A ele perde água para o lado B que está mais concentrado, beleza? Tem uma maior quantidade de soluto, beleza? Então, conclusão, a osmose é a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Passagem de quê, Pablo? Soluto? Não, é a passagem de solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Do meio hipotônico para o meio hipertônico, beleza? Aqui nós temos um exemplo de uma hemácia. A hemácia é uma célula animal, uma célula que está presente no nosso corpo, no nosso organismo, responsável pelo transporte de gases. Aqui, nessa primeira opção, onde eu estou passando o mouse, a seta, a hemácia ela se localiza numa solução hipertônica. Ou seja, a solução que ela está inserida tem uma quantidade grande de soluto, uma quantidade maior de soluto do que ela. O que vai acontecer? A quantidade ela vai murchar. Por quê? Ela vai perder água para esse meio hipertônico. A água sai de dentro da hemácia para o meio hipertônico, beleza? No meio isotônico, a hemácia ela continua no seu formato normal, equilibrada, a mesma quantidade de solutos e solventes, beleza? No meio hipotônico, nesse meio hipotônico, a solução hipotônica ela tem uma menor concentração de solutos em relação à hemácia. Ou seja, o que vai acontecer? Essa água, esse solvente que está no meio dessa solução vai começar a entrar dentro da hemácia. A hemácia está hiperconcentrada em relação a essa solução. Então, o solvente, a água, ela entra para dentro da hemácia e a hemácia começa a inchar. Absorver a água do meio. Absorve, incha até o ponto que ela se rompe. Essa ruptura da hemácia, essa explosão, é chamada de hemólise. A quebra da membrana plasmática, a ruptura da membrana plasmática e a liberação do conteúdo intracelular para o meio extracelular. Então, a hemácia, numa solução hipertônica, ela murcha, ela perde água, beleza? Numa solução isotônica, ela continua da mesma forma. Numa solução hipotônica, ela incha, ela absorve água do meio até o ponto dela romper, beleza? Esse rompimento da hemácia é chamado de hemólise, beleza? A osmose na célula vegetal. Aqui nessa primeira opção, a quantidade de água, né, e soluto está igual, ela está numa solução isotônica, igual. Quando essa célula vegetal ela entra numa solução hipotônica, o que acontece? Começa a entrar água dentro da célula. Se entra água dentro da célula, o vegetal começa a inchar. Ela fica numa situação que a gente chama a célula de túrgida, ela fica túrgida, ela fica cheia de água e essa água, esse aumento de água começa a exercer uma pressão sobre a parede celular desse vegetal, beleza? Dessa célula vegetal, começa a pressionar, ela fica túrgida. Quando a célula vegetal ela está no meio hipertônico, ocorre um fenômeno que a gente chama de plasmólise. Essa plasmólise é a separação
da membrana plasmática da parede celular. Ou seja, a membrana plasmática desgruda da parede celular. Esse processo é chamado de plasmólise. Em algumas situações, essa plasmólise ela é reversível. Como ela é reversível? A gente pega essa célula plasmolizada que a gente fala, certo? E coloca ela numa solução hipotônica. Quando a gente coloca essa célula plasmolizada numa solução hipotônica, ela começa a absorver água do meio e ela volta a ter a sua forma inicial. Esse processo da célula plasmolizada numa solução hipotônica e a recuperação do formato dela inicial é chamada de deplasmólise. É o processo inverso da plasmólise. Beleza? Vamos fazer uma questão aí, gente, de transporte. Como ocorre o transporte de gases pela membrana da célula? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Lembrando que a difusão é a transferência de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, beleza? E a osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a resposta certa é difusão simples. Os gases eles vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, beleza? Vamos lá, questão 2, pessoal. Uma célula vegetal colocada em um meio A sofreu plasmólise. Se ela sofreu plasmólise, significa dizer que ela perdeu água e ela está colocada no meio hipertônico, beleza? A membrana plasmática se desgrudou da parede celular. E em um meio B sofreu desplasmólise, ou seja, essa célula plasmolizada ela recuperou a sua forma inicial. Pode-se dizer que, em relação à concentração do suco celular, os meios A e B são, respectivamente. Vamos lá, gente. Opção A, hipotônico e hipertônico. B, hipertônico e hipotônico. Opção C, isotônico e hipotônico. D, hipertônico e hipertônico. É hipotônico e isotônico. Vamos lá. Pensa aí, gente. O certo é a opção B. Se ela sofreu plasmólise no meio A, o meio é hipertônico. E se ela sofreu deplasmólise no meio B, o meio é hipotônico. Beleza? Vamos lá, gente. As hemácias foram colocadas em uma solução de concentração desconhecida, tendo após um certo tempo sofrido hemólise, ou seja, ruptura da membrana plasmática. Em função deste resultado, foi possível dizer que a solução em questão apresentava-se atônica em relação às hemácias. B, com alta concentração de sais. C, hipotônica em relação às hemácias. D, isotônica em relação às hemácias. E, hipertônica em relação às hemácias. Tempo para vocês pensarem. Ela se encontra o quê? Hipotônica em relação às hemácias. Se a hemácia sofreu hemólise, sofreu essa ruptura, significa que ela absorveu água do meio. Beleza? Se ela absorve água do meio, essa solução está hipotônica em relação a ela. Beleza? Vamos lá, gente. Transporte ativo. O transporte ativo ocorre com um gasto de energia, ou seja, vai contra o gradiente de concentração. Se o gradiente de concentração é do meio mais concentrado para o menos concentrado, o transporte ativo vai ser do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, beleza? Contra o gradiente do meio menos concentrado
para o meio mais concentrado. É o exemplo da bomba sódio-potássio. Essa bomba sódio-potássio ela tem que expulsar o sódio de dentro da célula e colocar o potássio dentro. Essa expulsão de 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro é chamado de bomba sódio-potássio. Beleza? Lembrando que o sódio é o principal sal mineral extracelular, então ele tem que estar fora da célula. E o potássio é o principal sal mineral intracelular. Então a célula vai fazer esse transporte, jogar 3 moléculas de sódio para fora da célula e colocar 2 potássios para dentro. Observe aqui, 3 potássios fora, 2 potássios dentro. 3 sódios fora, 2 potássios dentro. 3 sódios fora, 2 potássios dentro. Se eu jogo 3 cátions para fora, ou seja, um íon positivo, e coloco 2 cátions para dentro, 2 sódios, 2 potássios, que é um íon positivo, gera uma diferença de carga, ou seja, gera uma diferença de potencial. Essa diferença de carga elétrica extracelular e intracelular é essencial para que os neurônios funcionem. É essencial para as células do sistema nervoso central. Por quê? Porque eles realizam sinapses elétricas. Beleza? Vamos lá, gente. Transportes em bloco. Transportes em bloco é quando a célula vai englobar essas partículas que podem ser sólidas ou líquidas. Quando a célula engloba essa partícula sólida, a gente fala que ocorreu uma fagocitose. Quando a célula engloba uma partícula líquida, a gente fala que ocorreu uma pinocitose. Aqui a gente tem um exemplo de uma ameba que vai fagocitar uma bactéria. Ou seja, ela vai englobar essa bactéria, que é uma partícula sólida. Ao englobar, você vê que a membrana plasmática ela forma o que a gente chama de pseudópodes, que são falsos pés para englobar essa partícula sólida, certo? Esse englobamento acaba formando uma vesícula. Essa vesícula é chamada de fagossomo. Esse fagossomo ele vai se fusionar, vai se juntar ao lisossomo. Esse lisossomo é uma organela intracelular responsável pela digestão dentro da célula. Vai formar um vacúolo digestivo chamado fagolisossomo, que é a junção do fagossomo mais o lisossomo. Vai quebrar essa partícula sólida, vai digerir essa bactéria e vai jogar para fora da célula os resíduos dessa digestão. Quando essa célula joga para fora esse resíduo da digestão, esse processo é chamado de plasmocitose. Plasmocitose, exclusão dos resíduos da digestão. Fagocitose, englobamento dessa partícula sólida, beleza? E aqui a gente vê um exemplo da pinocitose. Quando a célula ela forma a membrana, ela forma esse pseudópode, engloba essa substância líquida, forma essa vesícula, que é chamada de pinossoma, faz a digestão que tem que fazer e excreta, elimina esse líquido para fora da célula. Beleza? E exocitose é a eliminação de um material intracelular para o meio extracelular. Quando esse material é expulso da célula, quando esse material expulso, eliminado da célula, é produto da digestão, a gente fala que houve uma plasmocitose. Quando um material, uma partícula, ela é expulsa normalmente, uma partícula é eliminada, expulsa dentro da célula para o meio extracelular, é chamado de exocitose. Beleza? Gente, vamos fazer um exercício aí, mais um exercício. As figuras a seguir representam 3 células vegetais que foram imersas em soluções salinas de diferentes concentrações, analisadas ao microscópio e desenhadas.
Beleza? Opção 1, a célula vegetal tá, né, normal. Opção 2, a célula vegetal, você vê que está ocorrendo uma pressão sobre a parede celular. Ela está túrgida, beleza? E na opção 3, você vê o descolamento da membrana plasmática da parede celular. Ocorreu aqui o que a gente chama de plasmólise. Isso aí. Analisando essas figuras, um estudante concluiu que as células vegetais 1, 2 e 3 estão, respectivamente, célula 1, flácida no seu estado normal. Célula 2, túrgida. E célula 3, plasmolizada. Com base nessa conclusão, é correto afirmar que a célula 1 foi imersa numa solução hipertônica. A célula 2 foi imersa numa solução hipotônica. C. A célula 3 foi imersa em uma solução isotônica. D. As células 1 e 3 foram imersas em diferentes soluções hipotônicas. As células 1 e 2 foram imersas em diferentes soluções hipertônicas. Vou dar um tempo aí para você pensar. Então, a resposta certa é a opção B. Isso aí, gente, opção B. Por quê? A célula B, ela está túrgida, ou seja, ela absorveu água. Se ela absorveu água, ela foi colocada numa solução hipotônica, beleza? Gente, eu quero desafiar vocês a fazerem uma prática de biologia em casa. Como é que essa prática chama? Osmose em ovos de aves. Objetivo: verificar a ocorrência de osmose em ovos de aves. Você vai pegar o material, são 3 ovos, pode ser ovo normal, ovo de codorna, vinagre, açúcar, um recipiente com tampa, 3 copos ou recipientes também, 3 etiquetas e soro fisiológico. Esse material vai ser o material que você vai usar. Como é que você vai fazer? Você vai pegar esses ovos, colocar no recipiente com vinagre. Esse vinagre pode ser de qualquer tipo, vinagre de álcool, o outro tipo de vinagre que eu não me lembro direito agora o que é, como é que dá o nome, vinagre, beleza? Vai cobri-los totalmente. Depois você vai esperar 24 horas. Depois você vai pegar uma etiqueta e identificar esses 3 copos. Botar água normal, soro fisiológico e água com açúcar. Vai colar essa etiqueta nesses copos. Depois você vai colocar o conteúdo com um ovo em cada copo. Um copo com um ovo com água, um copo com um ovo com soro fisiológico e um copo com um ovo com água com açúcar. Vai cobri-los. Você tem que cobrir até essa solução estar tampando o ovo, beleza? E vai observar, depois de 2 horas, o que aconteceu com esse ovo, beleza? Gente, faz essa experiência, vai lá para o chat da plataforma, comenta o que você fez, o que você observou, beleza? Vamos gerar uma discussão, uma interação maior, beleza? E observa lá os resultados e anota tudo o que você observou no seu caderno. Gente, por hoje é só. Um abração, até a próxima.